Pessoas maduras não cedem ao vitimismo. Uma pessoa madura se recusa a fazer papel de vítima. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui. No meu sermão 244, eu trabalho detalhadamente sobre a autopiedade. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Você precisa assumir os seus B.O.s. Não haja como uma vítima. Ainda que tenham lhe machucado, você é capaz de usar isso a seu favor. Você é responsável pela sua existência. Você é protagonista da sua própria vida. Pessoas que reclamam demais são pessoas imaturas. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, foi aluno de Freud, médico, psiquiatra, já formado em psiquiatria, foi levado ao campo de concentração no interior da Polônia. Ele disse assim: aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo, mas se você alimenta demais esse negócio de que a vida não sorriu para você, de que ninguém gosta de você, de que todo mundo te abandonou, de que te deixaram na mão, que te traíram, se você fica demais batendo nessa tecla, você deixa passar a oportunidade de superar, porque você não sabe do que você é capaz pela graça de Deus. Esse Viktor Frankl, vivendo na pele uma das experiências mais aterradoras da história recente da humanidade, o Holocausto, ele disse que o ser humano não tem noção do que ele é capaz de suportar. E esse camarada aqui tem lugar de fala porque ele viu horrores dentro daquele lugar onde se praticou o extermínio de judeus. No seu best-seller, O Homem em Busca de um Sentido, Frankl diz: nós não ficamos sem nada enquanto tivermos a liberdade de escolher como reagir. Eu não quero correr o risco de você não pegar a profundidade dessas palavras. Nós nunca ficaremos sem nada enquanto a gente tiver a liberdade de escolher como nós vamos reagir. Então, essa manhã eu digo a você: escolha reagir com bravura quando a vida não sorrir para você e quando você tomar suas pancadas. Não caia num canto chorando, não faça isso consigo, porque você tem força para se levantar. Não se vitimize. A vitimização é um sinal de maturidade e Deus não espera isso de nós. A autopiedade, ela se caracteriza por um desejo de que os outros sintam a sua ferida e o admirem porque você é maltratado. Não caia nessa. 2 exemplos inspiradores. O primeiro é de José. Jacó morre. Isso está registrado no capítulo 50 do livro de Gênesis. E quando Jacó morre, José sofre muito a perda, vive o luto dele, o pai é sepultado. E os irmãos, depois desse momento de luto, de sepultamento, os irmãos se apressam para falar com José. Você deve lembrar desse detalhe da história. Os irmãos dizem assim: olha, nosso pai disse, antes de morrer, que era para você, trocando por arroz e feijão, que era para você pegar leve com a gente. E se você quiser, a gente vira teu escravo. Você lembra a reação de José? José chora. Ele diz: poxa vida, vocês ainda não entenderam que ainda que vocês tenham feito mal para mim, Deus usou isso para salvar muitas pessoas. A postura de José não é de alguém que ficou lambendo as próprias feridas, amargurado, porque injustamente foi jogado num buraco, injustamente foi jogado na prisão, injustamente foi esquecido por pessoas que ele ajudou. Você não vê José se lamuriando, sabe por quê? Porque ele confiava que Deus podia transformar qualquer coisa mal em bem. Nós não deveríamos nos inspirar com a história desse camarada, que sem saber o que ia dar na vida dele, ele se mostrou resoluto, dando o seu melhor, mesmo quando a vida oferecia o pior para ele? Essa é uma história inspiradora. Eu sei que é uma tendência natural humana, mas o Evangelho pretende nos livrar, nos libertar do vitimismo.
A autopiedade é um negócio tão tentador aos seres humanos que o próprio Satanás tentou utilizá-la para levar Jesus a pecar. No registro da tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, por trás daquela frasezinha, se tu és o Filho de Deus, ele está tentando dizer para Jesus que Jesus não deveria estar sofrendo. Afinal de contas, ele era Filho de Deus. Então, se tu és o Filho de Deus, você não tinha por que estar sofrendo. Então, Satanás utiliza a nossa tendência de fugir do sofrimento e de amargar, da melancolia, de ficar ali alimentando a própria tristeza. Ele usa isso contra Jesus. No primeiro caso, no início do seu ministério, é o próprio Satanás quem diz: se tu és o Filho de Deus, acaba com esse sofrimento. Mas lá no finzinho do ministério, Satanás usa um amigo íntimo. Quando Jesus antecipa e diz assim: eu vou ter que ir para Jerusalém, eles vão me matar. Então Pedro olha para ele e fala: não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum vai te acontecer. Satanás se disfarçou num anjo de luz no início do ministério de Jesus e usou um amigo íntimo no final desse mesmo ministério. O sofrimento faz parte da experiência humana. E conquanto a gente deve manifestar simpatia para com as pessoas, nós precisamos cuidar para a gente não afundar ainda mais as pessoas nas tristezas delas. Algumas crises são reais, algumas dores são agudas, mas pessoas maduras entendem que precisam continuar e elas não se entregam. Por favor, não se entregue. Quinta,